Coríntios capítulo 12. Que bênção. Tem aqui um pedido de oração pelo Thomas. Thomas tem 4 anos, ele é filho de um amigo de trabalho do nosso irmão Francinei, e essa criança está com Covid. Vamos orar? Querido Deus, nós te apresentamos a vida do Thomas, ó Deus, e com a plena convicção do nosso coração, aqui tem um exército reunido, e nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos que o Senhor pode curar qualquer enfermidade. E nessa noite nós oramos e apresentamos essa criança. Com certeza os seus pais devem estarem muito aflitos devido, Senhor, a isso. Mas nós estamos apresentando essa criança nas tuas mãos. E acreditando que o Senhor vai levantar para a glória do teu nome. Cura, faz isso, Senhor. Todos aqueles que estão enfermos, os filhos e filhas de nossas irmãs que estão doentes, nós apresentamos da mesma forma. Olha o filho da irmã auxiliadora que precisa também de um milagre, Senhor. O Senhor sabe e é médico por excelência. Todos os irmãos que enfrentam dificuldades na saúde, que possam receber a oração da vitória, da fé, e que o teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus eu oro com autoridade e repreendo todo mal, e que o teu nome seja engrandecido. E que todos nessa noite possam dizer amém. Cremos assim. Queridos, quero fazer menção aqui de algumas pessoas que hoje muito me alegrou em rever aqui, né? Quem está nos visitando, levante a mão assim, por favor. Isso, algumas pessoas, mais 5, 6 pessoas que estão nos visitando. Os visitantes que estão vindo aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, fiquem muito à vontade, tá, irmão? Vocês são muito, muito, muito bem-vindos entre nós. E a qualquer momento que vocês quiserem aparecer para vir assistir um culto conosco, cultuar, adorar o Senhor conosco, as portas dessa congregação estão abertas, tá? Vocês podem ficar à vontade. Também quero fazer menção aqui do nosso irmão Davi Diniz, que está ali com a irmã Cássia, sua mãe, que vem dali de perto do Formosa assistir um culto conosco hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu falei para o Davi que a cadeira dele está aqui, viu? Não era para ele ter saído, mas ele saiu. Deus é fiel, né, Davi? Deus te abençoe. Ele saiu daqui, ele voltou igual o Bon Jovi, não foi? Tá igual o Bon Jovi aí. Deus te abençoe, meu filho. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui, tá? Meu coração se alegrou muito quando eu vi vocês entrando por aquela porta ali. Muito, muito feliz e grato a Deus pela vida de vocês. Amém? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós estivemos esse final de semana, eu e minha família, lá na cidade de Cachoeira do Arari, no Marajó. Fomos pela primeira vez, viajamos juntos para fazer a obra de Deus. Sempre que eu viajo só, devido às crianças que não podem ir. E dessa vez, aprove o Senhor nos dar uma oportunidade de eu e minha esposa estarmos ministrando no mesmo evento. Eu confesso para os irmãos que a irmã Sandra me colocou no bolso lá, viu, irmão? A unção estava com ela, a unção de João Batista. E foi uma bênção, Jesus salvou. E ficamos muito gratos a Deus de poder viajar, fazer a obra, conhecer pessoas novas. E o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Amém? Fiquei um pouco triste que eu olhei nas fotos e vi que muitos irmãos não vieram ao culto dia de domingo aqui. E eu fiquei sabendo que o culto foi uma bênção para a glória de Deus. Então quero agradecer a todos os irmãos, os obreiros, tá? O diácono Marcos, que ficou aqui na direção do culto. O evangelista Rafael, que ministrou a palavra. Nossa banda que está com um repertório novo, né, irmão? Tá vendo só? Para a glória de Deus. Nosso irmão Gilson está de parabéns. Todos os irmãos. Na sexta-feira tivemos uma escola bíblica abençoada aqui, falando sobre liderança, sobre ser liderado, sobre ser líder, e foi uma bênção. Então os irmãos que estiveram presentes com certeza foram abençoados. Agora sim, sem mais delongas, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai estar falando nessa noite desse texto aqui. Por favor, protocolo da casa, você já sabe, coloque o seu celular aí no silencioso. Se você tem um aparelho celular, coloque no silencioso ou no modo avião. E evite levantar para tomar água. A referência total da palavra agora, e vamos glorificar o nome do Senhor. Você que está em casa nos acompanhando, Deus te abençoe. Pegue sua Bíblia, abra também, vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Hoje nós vamos estar falando, irmão, acerca dos dons espirituais. Faz muito tempo que eu não falo sobre esse assunto. E esse assunto é um assunto que ele diz respeito principalmente à preocupação de Paulo com uma igreja, que era uma igreja adornada. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios é uma carta que não é a primeira carta. Quando você está lendo os primeiros capítulos da carta,
você já vai observar Paulo dizendo: olha, eu escrevi uma primeira carta para vocês. Então, os teólogos estimam que existem 4 cartas aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, que está na sua Bíblia, não é a primeira carta que ele escreveu. Só que quando Paulo está falando com essa igreja aqui, os primeiros capítulos ele vai mostrar como é que uma igreja ele vai dizer que ela tinha todos os dons. Pode ser que sejam todos os dons espirituais. Ele vai fazer 2 listas. Ele vai fazer 1 Coríntios de 8 a 10 e 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 28 ao versículo 30. Ele vai fazer 2 listas dos dons nessa carta. Pode baixar um pouquinho aqui, que está dando o microfone aqui no meu retorno. Só um triscozinho que a voz está meio afetada, tá bom? E a gente vai observar, irmão, que ele vai falar que essa igreja é dotada de todos os dons, sejam eles ministeriais, de serviço ou os dons espirituais. É interessante que os primeiros capítulos ele vem mostrando o chamado dele, e até o capítulo de número 12, quando ele vai começar a sessão dos dons, ele vai tratar de problemas que acontecem na vida moral, na vida social, na idolatria. Ele vai falar sobre Santa Ceia, e a preocupação em falar dos dons é como é que o crente precisa receber um dom do céu e trabalhar esse dom na sua vida. E é interessante que Paulo vai falar aos Coríntios, e ele vai dizer que essa igreja precisava entender a forma a qual Deus quer que nós usemos os dons que Ele nos deu. Nós temos 3 listas de Paulo, como em Corinto tem 2, nós temos 3 listas que Paulo fala. Efésios 4, versículo 11 ao 16, dons de ministério. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 3 ao versículo de número 11, ele fala de dons espirituais. E Romanos capítulo 12, versículo de número 3 ao versículo de número 8, ele fala de dons de serviço. É o mesmo Paulo que está trabalhando essa suma de serviço. E Paulo, ele é um admirador do ministério de Jesus. Ele fala diversas vezes nas 3 epístolas, dizendo: sede meus imitadores, porque eu imito Cristo. Então, o que é que ele quer tratar acerca do dom espiritual? Vire para o irmão que está do seu lado aí, por favor. Estou esperando você virar. E diga para ele assim: qual o seu dom? Escute, não existe ninguém chamado para o reino, ou para o reino, para servir o reino, que não possua um dom. Se você não tem um dom espiritual, você tem um dom de serviço. Se você não tem um dom de serviço, você tem um dom de ministério. Há uma confusão entre talento e dom. Talento pode ser algo humano, é algo que você tem, que você pode até aperfeiçoar. Mas um dom, todas as palavras para dom, presta atenção, nós temos 3 expressões no grego: charisma, charis e domata. Charisma, charis e domata. Essas 3 expressões, charisma, charis e domata, elas são traduzidas para o nosso português como dom, dons ou dons. Elas são essas palavras. Quando você vê essas 3 palavras na sua Bíblia, dom ou dons no plural, essa palavra é uma dessas 3 expressões que eu mostrei para você. E elas têm um sentido. Que sentido? Elas vão enfatizar que todos os dons, seja eles qual forem, foram dados por Deus como um presente. Então, o que é dom? Dom, quebrando o pensamento pentecostal e neopentecostal, que dom é conseguido com muito esforço, com muito zelo, porque eu pago o preço, porque eu vou para o monte. Não. Biblicamente falando, dom é um presente imerecido que você recebe de Deus. E a gente tem que entender biblicamente para que foi que Deus me deu esse dom. Por quê? Porque, escute, a igreja de Corinto, mesmo tendo, repita comigo essa expressão, todos os dons, ela foi uma igreja, se não a mais problemática que Paulo passou. Então a gente observa que dom não te dá um direcionamento teológico. Dom não te dá um direcionamento para buscar a Deus. Não é pelo fato de você pregar bem, que é um dom. Não é pelo fato de você profetizar, que também é um dom. Não é pelo fato de você ter uma oratória boa, que também é um dom, que isso está informando que você está na diretriz daquilo que a palavra de Deus ensina. Preste atenção. Nós temos aqui uma lista paulina. Escute só. Romanos 12, 6 a 8, nós temos 7 dons. Quantos dons? 1 Coríntios de 8 a 10, nós temos 9 dons. Quantos dons? 1 Coríntios 12, 28 a 30, nós temos mais 9 dons. E Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos 5 dons. Olha o que Paulo fala. Primeira lista. Em Romanos 12 ele diz, eu falo e você repete, para ser bem didático: profecia, serviço, fale, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Em Efésios ele diz apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres. Em 1 Coríntios capítulo 12, 8 ele fala, repita, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura,
milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas estranhas e interpretação das línguas. E a outra lista em Corinto é bem parecida com alguns inserindo alguns dons como socorro, administração e interpretação das línguas. Mas preste muito bem atenção. A grande dificuldade coloca para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Olha o que Paulo vai começar na sessão dizendo. Ele vai dizer assim, ó, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmão, que vocês sejam ignorantes. A minha versão, pode colocar para mim, muda aí, coloca em NA, por favor. A minha versão diz assim, ó, irmãos, eu não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. E o mau uso desses dons, olhe para mim, é justamente por causa disso aqui. Por causa da falta de informação bíblica e teológica de como esses dons têm que ser usados. O problema, repito, não é você ter o dom. O problema é de que forma e para qual motivo e para qual respeito você usa os dons que Deus tem te dado. Porque, irmão, a gente tem uma briga muito grande no nosso meio, de até mesmo uma briga de ego, de quem é o mais poderoso, de quem é o mais usado, de quem prega mais, de quem canta mais, de quem ensina melhor, sendo que todos os dons, todos, foi dado por Deus para a sua igreja. Quando Paulo está dizendo aqui, olha, preste atenção, dons não são uma indicação de maior espiritualidade. Os coríntios, por exemplo, olha aqui para mim, eles se entusiasmaram com o dom de línguas. Por quê, pastor? Eles entravam no culto e como o dom de língua, repita comigo, dom externo. Fale, irmão, dom externo. Como o dom de língua é um dom externo, eles ficaram deslumbrados, porque os gregos coríntios, eles têm uma raiz religiosa chamada de religiões de mistério. E essas religiões de mistério, ela é um sincretismo de quê? De judaísmo, de filosofia grega e de cristianismo. Então eles tinham uma maneira de adorar. Por exemplo, se você for a algum culto afro, um culto africano, umbanda, quimbanda, candomblé, essas religiões, você vai observar que existem possessões demoníacas. Sim ou não? Desculpe. Então, o que acontecia? Os gregos tinham muito isso aqui. E quando eles começaram a falar em línguas, aí vai nascer um outro debate. Pastor, essas línguas são línguas estranhas? É o famoso, vou falar aqui, mas não se escandalize, só para dar um exemplo, tá? É o famoso charabacará? Ou é idiomas? Porque presta atenção, quando você pega Atos, capítulo de número 2, e você vai observando todo aquele contexto, você vê que quem fala língua estranha é quem está falando. Mas quem ouve a língua estranha, ouve no seu próprio idioma. Então existe uma briga aí, que talvez dê tempo de falar no final da mensagem, entre um grupo que acredita que não é língua estranha que a gente fala nesse culto, mas que são a capacidade dada pelo Espírito Santo, de alguma ação de Deus, a pessoa falar idiomas que ela nunca falou. Por exemplo, para você entender, diga glória a Deus. Eu estou viajando para a Rússia, e eu vou pregar, e o russo é muito difícil, eu não sei falar uma palavra de russo. Então eu chego lá, vou convidado a uma igreja, há uma ação, Henrique, do Espírito na minha vida, e eu começo a falar russo, como se russo fosse a minha língua materna, o português. Há quem acredite que seja dessa forma. Outros acreditam que a língua estranha é o momento que o Espírito Santo usa a tua boca para ele se comunicar direto com o céu e para falar com o reino dos céus. Mas esse não é a nossa questão nesse momento aqui. Só que dons não são uma indicação de maior espiritualidade. Paulo ele vai rejeitar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Acompanha comigo, por favor. Ele diz assim, ó: ora, os dons são diversos. Os dons são o que, irmão? Mas o Espírito é o capítulo 12, versículo de número 8 e versículo de número 9, pode olhar para mim aqui rapidinho, olhe para cá. Você vai observar que entre o verso 8 e o verso 9, ele repete quatro vezes a palavra Espírito. E o que é que ele está falando aqui do versículo de número 4 ao versículo de número 11? Repita comigo, diga: dons espirituais. E toda vez que ele fala dos dons espirituais, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, discernimento de espírito, língua, interpretação das línguas, todas as vezes que ele fala de cada dom desse, ele vai dizer que quem realiza ele é o mesmo Espírito. Presta atenção. A você que tem um dom de serviço, quem te capacitou foi o Espírito. A você que tem dons ministeriais, quem te deu foi o próprio Espírito. E a você que tem dons espirituais, quem te deu também foi o mesmo Espírito. Ah, por que o senhor está falando isso aqui, pastor? Porque Paulo quer que você entenda que o fato de você ter um dom não te torna melhor ou maior no mundo espiritual do que o irmão que senta do teu lado.
Eu já disse aos irmãos que se criou, olhe para mim, irmão, não dorme em nome de Jesus. Se criou uma cultura dentro das igrejas, principalmente pentecostais, porque as igrejas reformadas não entendem do jeito que nós entendemos, de uma elite espiritual, o famoso vaso, né? É a irmãzinha que não quer sentar perto da irmã, que não fala em línguas, mas quer sentar perto da irmã porque ela revela. Entendeu? E Paulo vai começar a trabalhar aqui de que forma a igreja precisa entender o dom que Deus deu para ela. Uma pergunta, uma interrogação precisa nascer na nossa cabeça. E a interrogação é: pastor, para que é o dom que Deus me deu? Presta atenção. Atenção para Deus e a sua obra. Escute isso. A atenção de Deus está voltada. A atenção está voltada para Deus e para a sua obra, e não para a pessoa que exerce o dom. Romanos capítulo 12, versículo 3. Olha o que Paulo vai falar nesse texto aqui, falando dos dons de serviço. A atenção do dom não deve estar em quem está com o dom, mas a atenção do dom deve estar para quem deu o dom. Você está entendendo? Quando eu pego e penso que o irmão, presta atenção, o pastor que está pregando aqui é pecador igual a você. O pastor que está pregando aqui tem defeito igual a você. A diferença pode ser que eu tenha um dom, tu tenha mais um dom do que eu. Mas o foco não tem que estar em quem tem um dom. O foco tem que estar em quem dá o dom. Oh, glória. Aí a gente vai colocar cada ser humano no seu lugar, cada um no seu quadrado. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque pela graça que me foi dada. Sabe o que é interessante? Que o pessoal fala assim: irmão, bora lá para o Monte do Mangueirão e nós vamos descer e Deus vai nos dar. Não. Deus te alcançou como um presente. Olha como tem lógica essa fala. Presta atenção aqui. Atenção voltada para Deus. Ele chama, escute. Quando Paulo fala do dom, pode voltar para o texto de Romanos, de Coríntios. Ele fala, repita comigo essa expressão, diga: manifestação do Espírito. Então o que está acontecendo aqui agora, no dom da palavra, não é a manifestação do pregador. Você não entendeu? Não é a manifestação do cantor Gilson Guimarães. Não é a manifestação das irmãs que vieram do serviço. Não, é a manifestação do Espírito. Saiu, irmão, presta atenção. Às vezes a gente está pregando aqui e a gente libera uma palavra. Assim diz o Senhor, quando termina o culto, a gente, meu Deus, olha o que eu falei. A gente está sofrendo uma ação de Deus aqui. Por quê? Porque no momento, escute isso é tremendo. Só fala se você dá glória a essa. Isso, levante a mão direita, por favor. Toda ação, independente de qual dom seja, é Deus usando pecadores para abençoar a sua igreja através dos dons que Ele deu a mesma. Você já vai começar a entender. Por que eu tenho um dom? Porque Deus me deu esse dom. Porque Deus me entregou esse dom. Infelizmente, alguns irmãos, por dois motivos. Pergunte qual? Primeiro, ou eles são pessoas ruins que ainda não entenderam o evangelho, que ainda precisam nascer de novo e serem regenerados, ou são pessoas que fazem e agem sem algum direcionamento por pura ignorância. Ignorância nesse sentido que eu falo é falta de comunicação e de entendimento. Como assim, pastor? Algumas pessoas infelizmente usam um dom por benefício próprio. Enquanto Paulo diz que esses dons precisam ter um foco, e a gente já vai chegar lá. Muito bem, olha só. Deus não vai permitir 1 milímetro. Olha a medida que eu peguei. Deus não vai permitir, não é 1 centímetro, é menor. 1 milímetro de ostentação humana. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Olha o que Paulo diz. Pergunte o que, pastor? Quem se glorie no... E tem alguns irmãos que gostam de encher égua. Égua, pastor, que palavra. Égua, pastor, que mensagem. Égua, Gilson, que hino do Voz da Verdade hoje. E o homem que não entende que isso não é dele, ele vai só inchando. Égua, pastor, é o famoso peito de pombo. Égua, pastor, égua, pastor, égua, pastor. Égua é muito paraense, égua, né? Quem está em outro estado não entende o que é. Égua é tudo aqui, irmão, viu? Presta atenção para mim. Só que Deus não vai permitir nenhum milímetro de ostentação do homem. Qualquer ação que aconteceu aqui, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele. Não vou falar para cá para esse lado que está mandando mais glória. A glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, a manifestação, tudo é dele. Pastor Narciso, pecador.
Rafael, pecador. Gilson, peca igual. É uma ação do Espírito pegando homens pecadores e dizendo: olha, vocês só prestam para ser servo, vocês só prestam para trabalhar para o reino, vocês só prestam para servir o reino. Isso é o queijo do Marajó, irmão. Olha lá. Todo dom é uma decorrência, não é o Espírito. Todo dom é uma decorrência da soberania do Espírito. Como assim, pastor? Escute, eles são pura graça. Foi Deus que deu. 1 Coríntios 12, 28. Lá vai. 12, 28. Olha como é Deus. Não é o homem. A uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar ou de ajuda, ou de administrar. A uns Deus estabeleceu. 1 Coríntios 12, 11. E ele reparte particularmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 18. Põe aí o 18 que é tremendo também, ó. Mas Deus dispôs membros colocando cada um deles no corpo como ele quis. Versículo 28, Deus estabeleceu. Versículo 11, ele coloca e reparte como ele quer. Versículo 28, dá glória pelo amor de Deus, meu irmão. Aleluia. Glória. Foi Deus. Olha como isso é bonito. Tem crente que às vezes quando tem uma ação sobrenatural, porque presta atenção, Paulo vai falar em Romanos 12 que a cada um foi dada uma medida diferente. Tem alguns que ele deu um pouco, mas tem alguns que ele quis dar até a tampa. Ah, pastor, estou com raiva porque eu oro 3 horas por dia e eu prego e não acontece nada. E a irmã que nem ora, quando ela fala, o céu desce. Briga com o dono da obra, briga com o dono do dom, briga com aquele que deu. Aleluia. É ele que escolhe, é ele que dá. Presta atenção, pastor. Olha para mim, irmão, aqui eu vou descer. Essa semana eu vou jejuar, vou consagrar, porque eu quero que Deus me entregue o dom de interpretação de língua. E Deus vai falar: não, eu vou te entregar o dom da hospitalidade para te receber os meus servos e cuidar dele na minha casa. Porque escute, no corpo não é você que escolhe aonde você quer ficar. O pastor, aleluia, o pastor no caso tem que estar na direção de Deus. Pergunte por quê? Se o pastor não tiver com discernimento espiritual, ele vai pegar alguém que tem dom de ministério e vai colocar para a parte espiritual, e não vai dar certo. Então eu tenho que estar alinhado com o céu, na visão, com a Bíblia apurado, para mim começar a observar o talento que Deus te entregou e começar a destinar, ó. Tu vem para cá, tu vem para cá, tu vem fazer para cá. Agora presta atenção, às vezes a gente chega com alguém, com uma ovelha, com um liderado, e fala assim: olha, eu quero que tu trabalhe em tal coisa. Aí a pessoa fala assim: mas esse não é o meu chamado. E quem disse que é tu que escolhe? Ah, pastor, mas eu não tenho aptidão. Não te preocupa, irmão. Ele capacita, ele dá aptidão, ele levanta. Oh, glória. O dono da obra é perfeito. Sabe que? Mas escute só. No final nós vamos refletir tanto, porque os dons foram dados para um propósito. Olha esse ponto aqui: dom, superioridade ou inferioridade? Nenhum nem outro. Todos os dons são necessários. Se fosse só pregação, a igreja está toda suja, porque eu não viria limpar. Sabe o que Paulo trabalha no capítulo 12 todinho? Eu li 3 ou 4 vezes o capítulo, eu li o livro todo para falar isso para você hoje. Olha para cá. Paulo vai observar que os membros que são mais... Mas pastor, presta atenção. Existe dom mais poderoso e dom menos poderoso? Existe dom mais top? Porque tipo assim, ó, eu coloquei uma lista bem aqui, e olha, está bem aqui, ó. Eu coloquei aqui: ensino, socorro, liderança e contribuição. Ensino, socorro, liderança e contribuição. Vocês sabiam que esses dons, ensino, socorro, liderança e contribuição, estão na frente de curas e milagres? Paulo diz que quem ensina é superior a quem ora por um enfermo. Mas quem é que a igreja valoriza mais? O que acontece é que aqueles que têm dons
você vai entender que não existe dom maior e dom menor, mas que existe dons com com funcionalidades diferentes para que o corpo trabalhe. E tem alguns que irão se destacar mais, não por causa de poder, porque é o mesmo Espírito que dá, mas por causa que são dons de serviço. E tem algumas pessoas que pensam que porque ela prega e a irmã varre, que o dom dela é melhor. Cadê as irmãs que varre? Dá um glória aí, pelo amor de Deus. E tem pessoas que pensam porque ela canta e o irmão não canta, porque ela ensina e o irmão não ensina, que só o dom do ensino vale e o outro não vale. Todos os dons são necessários para o corpo funcionar. Eu tenho um amigo lá no Coqueiro, dirigente, que ele disse: pastor, eu fiz o aniversário do meu porteiro que quase um homem morre. Porque o porteiro, o irmão não quer nem dar a paz do Senhor direito para ele. Aleluia. Olha só, Paulo vai dizer o seguinte: a variedade de dons, serviços, resultados, mas isso foi instruído pelo próprio Deus. O dom não deve ser atribuído à espiritualidade da pessoa. Você não tem dom porque você ora. A oração e o ensino serve para aperfeiçoar o teu dom. E por que eu tenho dom, pastor? Que a graça de Deus te alcançou. E é só Deus para fazer isso, irmão. Pegar um cachaceiro, um viciado, um prostituto, uma prostituta, um remista, um bicolor, encher ele de graça, dar poder, dar dom, e dizer assim: agora tu não vai mais trabalhar para o diabo, agora tu vai trabalhar para o meu reino. Agora tu não vai mais trabalhar para a tua carne, tu vai aperfeiçoar a minha igreja. Você, que eu estou falando olhando nos seus olhos, você é um privilegiado em poder trabalhar num reino como esse. Olha isso. Paulo vai dizer o seguinte, olha como ele vai falar aqui, ó. Aleluia. Dons de edificação. Agora, pastor, qual é a finalidade? Efésios capítulo 4, versículo 12. No 11 ele fala: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores. Olha para que é o dom. Ele fala, olha, leia, irmão. O dom é para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 7. Põe. 1 Coríntios 12, 7. Leia. Deixa a Bíblia falar contigo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Só que as pessoas pegam esse fim proveitoso e pensam que o fim proveitoso é elas. E você já aprendeu que o dom não é para ti. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6 e 8, são 7 dons. Quantos? Ó, rapidinho, ó. Profecia, serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Olha o que a Bíblia vai te ensinar agora. Profecia, é para ti ou para o próximo? Tu profetiza para ti ou para o próximo? Serviço, tu faz na vida de quem? Ensina, tu ensina quem? Quem é que tu exorta? Tu contribui na vida de quem? Tu lidera quem? Tu exerce misericórdia na vida de quem? Não é para ti o dom. Aleluia. Porque eu fiquei a tarde toda estudando hoje, orando, consagrando minha vida. Para mim veio ser bênção na tua vida hoje aqui. Por quê? Porque o dom, coloca lá Efésios 4:12, o dom é para, aleluia, para você dar glória a Deus. Deus me capacitou você, para que haja aperfeiçoamento, haja desempenho, haja você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Olha uma ação de Deus aqui, ó, usando o pregador, usando a banda, usando os levitas, usando as irmãs do serviço, usando a igreja. É por isso que Paulo não vai aceitar reino dividido. Se as irmãs do serviço estiverem com raiva da banda, não vai dar certo. Se o pessoal da banda estiver com raiva do ministério, não vai dar certo. Porque reino dividido não cresce. A jogada do diabo é, olhe para mim, irmão. A jogada de Satanás é: eu vou fazer eles brigarem. E se eles brigarem, só uma junta vai começar a fazer o trabalho de 3. Ela vai sobrecarregar. E daqui a pouco ela não aguenta. Agora quando está tudo alinhado. Não, vai dando glória, irmão. Escute. O texto no original, quando Paulo fala, segundo a cooperação de cada parte, sabe o que significa no original? Catartismos. São ossos sendo colocados em ossos. É o esqueleto humano se preparando para trabalhar na sua livre e perfeita função. Aleluia. Escute isso. Glória a Deus.
Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais um negócio bom aqui. Dá um glória aí, irmão. Aleluia. Está aqui. Pastor, e os mais poderosos? Olhe para o seu irmão aí, pergunte assim para ele: irmão, irmão, olha para ele, obedece. E pergunta assim para ele: irmão, se você fosse escolher um dom, qual você pediria ao Espírito Santo? Escute só, as meninas da igreja, olhem para mim aqui, irmão. As jovens da igreja, cadê as jovens? As mulheres da igreja, cadê, irmão? Dá um glória a Deus aí, isso. Elas nunca querem casar com quem limpa a igreja. Elas querem casar com os pregadores. Receba a sua vitória. Se ela soubesse, meu irmão, a prova. Querem casar com os tecladistas. Dá uma nota aí, meu filho, em adoração. Você pensa que não? Eu estou falando sério, irmão. É engraçado, mas é sério. Tem pregador que usa o dom não para o aperfeiçoamento, mas para ele namorar. Deus deu o dom para ele e falou: pega o dom e trabalha para o meu reino. Aí ele pega o dom e trabalha para ele. Da mesma forma, os rapazes, eles não querem namorar as meninas que tem alguma função que não é destacada. Se eles querem, as levitas. A menina está cantando aqui: oh Deus de Israel, é essa, Senhor. Meu irmão. Aí casa com dom. Casa com dom, porque não conhece a pessoa. Depois de um mês, descobriu que a princesa era Fiona e que o príncipe era o Shrek. E agora, pastor, o que eu faço? Até que a morte os separe. Oh, glória. Porque o espírito que une uma só carne não aceita divórcio. E sabe o que ele vai falar na carta no capítulo 7? Que se você separou, não case de novo. Sabe o que ele vai dizer na carta no capítulo de número 7? Que enquanto vive o cônjuge, a pessoa está presa a ele, a lei. Pastor, casou de novo. Segundo esse texto, teu segundo casamento não é válido. Mas isso é uma outra história e um outro culto. Então, quando você for escolher, não escolhe pelo dom. Vai lá na casa da mãe e pergunte se seu filho é um bom filho. Glória, irmão. Sua filha é uma boa filha. Escute, nunca foi tão fácil ser enganado pela parte externa. Irmã, as irmãs aqui, olhem para mim aqui, isso aqui é sério, irmão. O papel de um pastor é sério numa sociedade. O que é que um rapaz que acorda 11 horas vai te dar de futuro? A irmã Sandra caiu na minha. Eu falei: minha filha, quando a gente casar, tu nunca mais vai lavar louça. Eu disse para ela isso, irmão. No desespero eu disse isso para ela. O resto eu não posso contar mais. Olha só, os dons mais poderosos. Eu estou terminando, presta atenção. Pastor, os dons são iguais? Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz esse texto aqui. 31. Entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu posso mostrar-lhes um caminho ainda mais. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Sigam o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Nesse texto do 14 ele fala que o dom de profetizar é superior ao dom de língua. Aí tá vendo, pastor, como tem dom maior que o outro? Tem em serviço, não em essência. Tem em funcionalidade. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando eu falo em língua estranha, você se edifica? Sim ou não? Claro que não, você não entende. Sabe o que eu acho interessante? Olhe para cá, irmão. Olhe para mim aqui. Quando o pastor está pregando em português, você fala português, não é isso? Não é isso, irmão? Sua língua materna. Quando eu estou pregando em português que tu entende, tu não dá glória. Aí quando eu falo em língua estranha que tu não sabe, tu fala: eu creio.
Aí Paulo fala assim: não, quem fala em língua estranha, a congregação não é edificada, mas edifica-se assim. Se quiser falar em língua estranha para a congregação ser edificada, que haja um intérprete, de 2 ou 3, um por cada vez, e alguém vai. E Paulo quer colocar ordem nessa igreja. Essa igreja não tem ordem. Eles chegavam no culto, era crente no ventilador, era aquele negócio, era um poder para cá e pá. Quando terminava aquela ação que não era do Espírito, era filho deitando com a mãe. Só você ler a carta. Era todo tipo de me ajuda, irmão, quase eu falo em língua estranha agora. Promiscuidade. Era todo tipo de carnalidade. Olha o que Paulo disse para vocês: eu queria escrever para vocês como se vocês fossem homens espirituais, mas eu escrevo para vocês porque vocês são carnais. Uma igreja super adornada de dom. Você está vendo como o dom não é maturidade? Amém, irmão? Aí ele fala assim: procure profetizar. Profetizar aqui significa pregar. Ele fala: quem profetiza, quem prega, a congregação, por quê? A funcionalidade dos dons não é para edificar o corpo? Sim. Então procure os melhores dons. Porque palavra, cura e profecia se destacam mais? Palavra, a congregação está sendo alimentada. Profecia, a mesma coisa. Dons de curar, externo, língua estranha. Irmão, olha o que eu vou falar para você. E alguém se encaixa com isso e vai se encaixar com certeza. Eu passei por isso e deve ter dezenas de pessoas aqui que passaram. Quando a gente cresce numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, a gente é incentivado pelos nossos líderes a buscar batismo com o Espírito Santo. Sim ou não? E tu tem que falar essa miserável língua estranha. E se tu não falar, tu pode ter todos os dons, mas se tu não tiver língua estranha, parece que Deus não está na tua vida. Aí, meu irmão, tu tem que buscar. Aí um cara faz propósito e faz 21 dias de Daniel e jejum e não come um mês. E meu irmão, bora fazer aqui, olhe para mim. Vamos fazer aqui uma consagração, bora. Lista para ser diácono. Marido de uma só mulher, confere. Homem de Deus, confere. Tem testemunho na sociedade, confere. Dizimista, não pode faltar, né? Dizimista, confere. Congrega, confere. Não fala língua estranha. Língua estranha, não fala, tira. Que isso, irmão? Pelo amor de Deus. Tem gente que nunca falou língua estranha e nem vai falar. Porque o Espírito reparte particularmente a cada um como Ele quer. Não é o pastor que diz fala em língua. E outra coisa, o sinal que tu está cheio do Espírito não é tu falar em língua, é tu segurar a tua língua. Porque tem gente que fala meia hora de língua estranha aqui e 4 horas de fofoca lá fora. Ah, meu irmão. Não, pastor, mas ele fala em língua. O irmão, olhe para mim, o irmão santo homem de Deus, irmão, estou no tempo. O irmão santo homem de Deus, testemunho, de caráter, marido de uma só esposa, cuida bem os filhos, um homem honesto, com moral, um homem bem quisto na sociedade, mas não fala em língua. Não tem um Espírito Santo. Vai catar tampa de garrafa na rua. Para de estar ensinando besteira para o povo, meu irmão. Tem pessoas que vão crescer, nascer e morrer e nunca falarão em línguas estranhas. Nunca. Línguas estranhas é um dom. Aleluia. Não se resume a você. Os pastores me odeiam por causa disso. Eu estou muito preocupado com eles por causa disso. Você precisa ser cheio e as tuas atitudes mostrarão que você está cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem dom de línguas estranhas para mostrar uma espiritualidade falsa, mecânica que não é. Olha, escute, irmão, eu sou vigilheiro, eu sou andador. Eu sei o que eu estou falando. Eu vou em vigília que o cara está lá aqui sentado, né? É interessante que tem cara que está lá no manto. Nada contra manto, irmão. Viu? Não sei nem porque eles me convidam para ir nessas vigílias, mas eu vou. Aí, pá. Aí o irmão que está sentado, ele não quer perder. Aí ele fala, é? Olha aqui. Não ri, meu irmão, que depois vem tudo para minha costa. Olhe para cá. Presta atenção.
Sabe qual é o maior sinal que o Espírito Santo verdadeiro está na tua vida? Ele vai te incitar a tu ler esse livro aqui. Não, você não entendeu. Não é isso, não é. Isso aqui pode ser, pode. Pode ser. Não vou resumir. O Espírito Santo tem. Eu sei, eu acredito em um Deus que quando ele vem, a nossa estrutura não suporta. Eu acredito nesse Deus. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é você se debruçar. Outro dia eu fui numa vigília e eu pequei. Pequei, irmão. Eu vi um camarada 5 minutos rodando sem parar. Eu disse, Senhor, quando ele parar, eu vou lá perguntar quantos livros tem a Bíblia. Porque não é possível que uma pessoa que está 5 minutos rodando não conheça as Escrituras. Aí está cheio. Tem muito poder. Eu sei que poder é esse. Igualzinho a igreja de Corinto. Paulo chegou lá, era uma bagunça. Era um querendo ser mais. Tem aqueles que chegam e falam em língua estranha, né? Pá, 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 pá. E tem um que não quer perder, ele entona a voz. E os crentes meninos. 1 João capítulo 4, versículo 1. Prova os espíritos. Comece a orar a Deus e diga assim, Senhor, me dá dom de discernimento. Outra coisa, para de parar e de deixar que qualquer pessoa fique passando a mão na tua cabeça. Uma palhaçada, uma profetada. Ah, porque assim diz o Senhor. Prometo que eu vou terminar, olhe para mim. Alguns anos atrás, nós estávamos aqui dentro dessa igreja no culto do meio-dia. E dava muita gente no culto, vocês sabem a história. E chegou uma irmã, que sentou bem ali perto do Stefson. Aí eu vim chegando, eu chegava sempre 11h30, juntamente com o Rafael, com o pastor Matos. Estava o evangelista Luiz, estava toda a gangue naquele tempo, estava junto. Aí a irmã me olhando, chegando, ela falou, "Você é o senhor que é o pastor Narciso?" Eu falei, sou eu mesmo. A minha cara já não é boa, né, irmão? Eu falei, sou eu mesmo, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ela apontou o dedo para mim assim, ó. Essa igreja não é sua, ela é do pastor Francisco. Assim mesmo, irmão. E eu quero passar um manto para o Senhor. Eu falei, passe. Ela olhou para mim e disse assim, o diabo quer te matar. Eu falei, eu sei, a minha Bíblia diz isso. O diabo não gosta de ti. Eu falei, eu sei, a minha Bíblia diz isso também. E começou a profetada, pá, 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 pá. Irmão, eu fiquei branco de raiva. Eu entrei aqui e voltei. Eu falei assim, fui lá, falei para ele, olha, eu vou entrar aqui na secretaria. Nós vamos começar o culto meio-dia e eu vou orar. Se foi de Deus, eu vou cair possesso. Se não foi, a senhora vai cair possessa aqui no culto. E eu entrei. Demorei 5 minutos. Quando eu voltei, cadê a irmã? Até hoje, irmão, estou na procura dela. Por quê? Porque eu não sou um menino na fé. Sabe o que eu acho interessante? Que tem pessoas que pegam a sua vida e colocam na mão de profetas. Enquanto a Bíblia, que é o manual infalível, ele não observa. Não, pastor, mas a irmã tem um dom da revelação. Capítulo 4 de Timóteo, versículo de número 13, para terminar. Efésios 4, 13. Olha o que ele diz aqui, presta atenção, irmão. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o 14. Para que não mais sejamos crianças arrastadas pelo vento de qualquer... Meu irmão, crente que não gosta de Bíblia, ele não tem paradeiro. Ele já foi da Quadrangular, ele já foi da Deus e Amor, ele já foi da Batista, ele já foi dos Mormons, ele já foi do Testemunho de Jeová, ele já congregou na bola de fogo, na bola de neve, no cuspe de Moisés. Fala, Jeová. Crente imaturo, menino,
Qualquer profeta engana. Se o testemunho de Jeová bater na porta dele, já era. A Assembleia de Deus perdeu mais um membro. Aleluia. Versículo 15. Oh, glória. Mas seguindo a verdade em amor. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Pastor, como é que eu cresço em Cristo? Sabe o que você está fazendo hoje aqui? Crescendo em Cristo. Às vezes eu falo para pastores, amigos meus aí, que nós nunca fizemos campanha, que eles não acreditam. Nunca passamos envelope, nunca fizemos campanha, eles não acreditam. A igreja está cheia, pastor, tá? Porque não existe algo melhor do que a palavra. A gente não precisa de mecanismo, de mandiga. Não precisamos de nada disso. É só pregar o livro e o poder se manifesta. O Espírito se manifesta, a graça se manifesta. Isso é avivamento na palavra. Versículo 16. De quem todo o corpo, olha aí, irmão, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação. Irmão, eu amo esse texto, é um dos meus textos preferidos como pastor. Segundo a justa cooperação de cada. Deus não quer que você faça o meu trabalho. O reino é tão lindo. E o Senhor Jesus disse assim, ó: muito é o trabalho e poucos são os trabalhar. O reino é tão lindo que tem espaço para todo mundo. E Deus só quer que você faça a sua parte, a sua justa cooperação. Ao invés de você viver reclamando, viver resmungando, viver murmurando, dizendo não vai, não era para ser desse jeito, por que todo mundo levanta? Não, porque se fosse eu. Estou inspirado hoje, irmão. Porque se fosse eu nesse departamento não estava assim. Enquanto tu está murmurando, aquele que está trabalhando está dizendo Maranata, 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 Maranata. Está perseverando, está indo, tá. Fulano parou, é aí que eu vou trabalhar. Fulano não vem mais, é aí que eu vou focar. Fulano saiu da igreja, é aí que eu vou para cima. Como é que pode, pastor? Só faz isso quem tem certeza no Deus que serve e no Cristo que prega. Quem não tem certeza que Jesus vai voltar, ele vive ansioso, ele vive triste, murmurando. Mas quem acredita no livro que ele segue? Levante a sua mão e receba autoridade aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus me diz que ele renova o teu ministério nessa noite. Levante a sua mão, assim diz o Senhor. Deus me faz entender que o teu ministério está sendo renovado nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu tocava na igreja. Volta a tocar. Pastor, eu cantava. Volte a cantar. Pastor, eu limpava a lajota. Volte a limpar. Pastor, eu evangelizava. Volte a evangelizar. Alabaia segue, recebe a rabará. Urabacanto ondeque, remenacala surabaxe camanto rabá. Iminike, que adaracatu, yabacala tebe a carabahachai. 1 Coríntios 12, 11. Eu terminei de verdade, fechei. 1 Coríntios 12, 11. Existem, olhem para cá. Existem duas visões. Repita comigo, cessacionismo. A banda pode preparar o louvor. Cessacionismo. Repita, continuismo. O cessacionista diz assim, olhe para mim. Os dons morreram com o último apóstolo, João. Logo, os dons espirituais não estão mais ativos
para nós não temos mais ele. Eles cessaram. Cessacionismo, de cessar. Olhe para cá, irmão. O continuista, não. Ele diz, os dons estão vivos hoje. Mas me prova, pastor. Provo. Está tendo uma aula na pós-graduação na Faculdade Batista Equatorial com o Dr. Russell Shedd. Russell Shedd foi perguntado por um batista. Ele disse assim, nos prova que os dons ainda estão vivos. Olha aqui para mim, irmão. Ele mandou abrir esse texto aqui. E ele leu, mas um só é o mesmo Espírito que reparte ou distribui particularmente a cada um como ele quer. Essa palavra aqui, ó, distribuindo-as, ou na versão Almeida atualizada, distribuindo, ela está no gerúndio. E o verbo no gerúndio significa ação contínua. Não entendeu? Não parou, contínua. Não parou, contínua. O mesmo Espírito que distribuiu para a igreja do primeiro século. Levante a mão. E se essa graça te alcança, aleluia. Você de casa, levante a sua mão aí onde você está. E se essa graça te alcança, que o teu ministério possa se reerguer nessa noite em nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda tem muita obra, ainda tem muita coisa pela frente. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de retroceder. Mas pastor, estou fraco, ele te levanta nessa noite. Pastor, estou desanimado, ele coloca azeite na tua botija nessa noite. Pastor, estou fraco, ele te levanta, te ergue do monturo nessa noite. Pastor, estou pensando em parar, não vai parar não, assim diz o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Pode encerrar para mim aí, Deus te abençoe. Quero conhecer mais de ti. Diga! Espírito, vem